você, meu amigo, minha irmã, meu irmão em Cristo. Que bom ter você para mais uma celebração. É um tempo tão precioso esse, não é verdade? A Bíblia diz assim, olha, que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Esse é o desejo, que nessa celebração o conhecimento de Deus seja muito presente e que cada um de nós recebamos do Senhor o seu favor e que a celebração, a expressão da nossa gratidão ao Senhor também chegue ao seu trono de graças, de uma forma que o Senhor se alegre de cada um de nós. Convido você para orar. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de poder te servir, de poder celebrar teu nome. Abençoe este meu amigo, este irmão, esta pessoa que participa conosco, que nos acompanha. Ó Deus, que a sua casa seja o lugar da habitação do amor, da paz, da alegria do Senhor Jesus. Cada parte desta celebração seja dedicada a Ti, ó Jesus Cristo, esperança nossa. Em nome de quem nós oramos. Amém. Nós vamos celebrar cantando, nós vamos adorar ao Senhor e daqui a pouco eu retorno, quando os meninos, nossos queridos aí, nos entoarem esses cânticos que com certeza fazem bem e mexem com as nossas emoções, que o Senhor também receba com satisfação a dedicação de cada um de vocês. O sol, a lua, estrela e o ar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua formosura. E dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Meu prazer é te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo e dizer que te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrela e o ar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua formosura. E dele por ele, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Meu prazer é te adorar, te adorar. Dizer que te amo e dizer que te amo,
Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Batista Conexão. O nosso propósito qual é? Conectar pessoas a Deus com o próximo para servir nesta geração. Eu quero fazer um convite muito especial. Se você não gostar, não precisa mais participar, mas eu te espero amanhã às 20 horas na nossa célula online. Como eu faço para participar? Envie uma mensagem para este número e nós enviaremos o link para que você possa participar com pessoas incríveis sobre as coisas de Deus, sobre o dia a dia e crescimento espiritual. Ah, mas eu já participo na segunda, o que eu posso participar mais? Se você não pode participar na segunda, participe na terça, também às 20 horas. E tem um curso muito especial chamado Descubra. Você vai descobrir coisas incríveis que vão ajudar na sua jornada cristã. São 7 encontros de 40 minutos que podem transformar a sua vida. Te espero na célula ou no Descubra e na próxima semana. Tenha um ótimo domingo e até mais. Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é, mais uma vez, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer e cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Te adorar, te buscar é o
teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer seu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os seus sonhos, andando em direção ao teu coração. Jesus, te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer seu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os seus sonhos, andando em direção ao teu coração. Olha a mensagem da semana passada, onde iniciei uma série, uma nova série com base na mensagem de Pedro, o apóstolo da esperança. Eu tenho recebido já, tenho tido um bom retorno. Que bom, eu fico feliz. E hoje é a segunda mensagem dessa série, o mensageiro da esperança, o apóstolo Pedro. Pois é, Pedro que foi um apóstolo e com bastante evidência, não é? Bastante presente. Nos relatos bíblicos ele aparece bastante e depois transformado de uma maneira sobrenatural. Ele escreve com paciência a respeito das tribulações, dos sofrimentos e encoraja a igreja. A carta que ele escreve é uma carta endereçada ao povo de Deus. Nesta segunda mensagem, eu quero trabalhar com você conscientes, suportamos por aquilo que está proposto. Ou seja, quando nós temos já a consciência e entendemos o propósito, então nós suportamos por aquilo que já foi prometido. A crença que nós temos, a confiança que nós temos nos faz enfrentar os dias difíceis. A palavra nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que viver nesta terra, viver neste mundo, é uma tarefa complicada. Não é uma tarefa simples, não é uma caminhada tranquila. Existem perigos, existem situações em que nós nos vemos em condições de risco. É verdade. Viver neste mundo é também conviver com aflições. Parece que aumenta o número de aflitos. Parece que aumenta também aqueles que estão vivendo um tipo de sofrimento quando buscam especificamente viver uma vida digna, uma vida correta, conforme orienta a palavra de Deus. Os sofrimentos fazem parte da vida do cristão. A resposta boa que nós temos na palavra de Deus é que em Cristo nós podemos vencer e vamos vencer. Vamos passar pelas adversidades, pelas lutas. Nós vamos superar, nós vamos conseguir ir para o outro lado vitoriosos. Eu não tenho dúvida disso. Ainda que, eu até mencionei isso na mensagem anterior, ainda que os nossos pés estejam firmados e no lugar onde nós estamos, nós enfrentamos as lutas, os nossos olhos, os olhos do cristão precisam contemplar aquilo que está proposto. Dessa forma, quando nós olhamos para Cristo, isso não é fugir da realidade, não.
Mas a esperança é a certeza, é a convicção absoluta de que Deus é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. Ele vai voltar e nos promete algo que Ele já preparou. Todas as bênçãos estão guardadas para os seus filhos, para os servos, para os amigos, para os que creem, para os seus seguidores, para aqueles que são seus. Ainda que nós enfrentemos aqui todas as situações complicadas, os olhos de esperança mantêm-nos firmes naquilo que está proposto. O capítulo 1, na primeira carta de Pedro, o versículo 13, eu poderia ler muitos textos para falar sobre esse assunto especificamente, mas eu vou apenas mencionar alguns. O versículo 13, na tradução que eu uso, diz assim, no primeiro capítulo da primeira carta: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, ponham toda a esperança. Concentre-se o seu olhar, o foco. A gente fala tanto de foco hoje, não é? E às vezes a gente percebe que muitos de nós estamos variando com o radar, sem manter os nossos olhos fixos naquilo que está prometido. Pedro nos abençoa tremendamente quando ele traz para nós, ele escreve quem é que nós somos. Por isso, eu trabalho a ideia de estarmos conscientes, primeiramente. Em várias situações também, mas eu vou usar o capítulo 2 desta primeira carta e os versículos 5 e 9. Olha como Pedro nos abençoa tremendamente. Vocês, versículo 5, também como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. E o versículo 9, mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Nós devemos compreender quem somos. Uma nação separada, um povo escolhido, uma nação exclusiva. Deus não divide com ninguém. Somos só dele. Somos exclusivamente do Rei, do Eterno. Quando entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós pertencemos tão somente a Ele, a ninguém mais. Ninguém mais exerce domínio sobre a vida daquele que crê em Cristo Jesus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Consciente de quem nós somos e a quem nós pertencemos, nós devemos também compreender que temos força para enfrentar as lutas, as aflições desta terra. Da seguinte maneira, como é que nós vamos reagir? Sim, todos nós podemos enfrentar lutas terríveis, das mais diversas. Na mensagem anterior eu ainda falei de tipos de perseguições, tipos de sofrimento. São múltiplos, são vários. Como é que nós podemos enfrentar quando nós temos já a consciência de quem somos e a quem nós pertencemos? Primeiramente, o versículo 14 do primeiro capítulo diz que nós podemos pela obediência. E aí diz o texto, sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham antes, quando ainda eram ignorantes. A palavra ignorantes é dada para aqueles que não conhecem do determinado assunto. Às vezes as pessoas elas estão voltadas para o pecado, elas estão presas ao pecado sem mesmo saber que estão pecando.
Porque no conceito popular, matar é apenas não roubar, pecado é matar, é roubar, agredir fisicamente alguém, isso é pecado, né? Ou não ajudar o outro, como está bastante sendo divulgado, mas é além disso. Pecado é tudo aquilo que fere a conduta e o padrão que o Senhor estabeleceu. Quando nós erramos, nós pecamos. E nós temos uma inclinação natural para o pecado. O ser humano tem essa inclinação para o erro. Se nós não percebemos, se nós não notarmos, nós somos levados facilmente por esse caminho. Porém, a palavra nos diz para sermos obedientes àquilo que o Senhor nos deu e nos leva a termos uma consciência de vigilância, ou seja, precisamos estar alertas. Não podemos nos permitir ser enganados por absolutamente nada, quando a palavra de Deus nos traz clareza, nos traz a luz de algo que pode ser até escuso, mas a palavra de Deus, ela revela. E nós podemos, então, enfrentar as diversas lutas, as coisas mais complicadas, pela obediência na palavra. E ainda na sequência, o versículo 15 e 16 desse texto, diz que nós precisamos, ao sermos obedientes, ter uma vida santa. O que seria ser uma vida santa? Uma vida separada. Santo é ser separado daquilo que não presta, daquilo que é podre. Então permanecemos numa vida que agrada ao Senhor, porque o Senhor não se mistura com aquilo que é podre. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. É só um clichê, mas é uma verdade. E a palavra de Deus, Pedro aqui, ele nos mostra para termos uma vida diferenciada, uma vida que já foi alcançada pelo Senhor, então precisa ser distante, separado daquilo que não presta, daquilo que corrói a sua vida, os seus valores e atrapalha o desenvolvimento, inclusive, da própria sociedade. De que maneira nós podemos ainda enfrentar, além da obediência, abandonando, aquilo que é mal? O capítulo 2, versículo 1 e versículo 11 diz: portanto, abandonem. Eu gosto dessa expressão. Abandonem tudo o que é mal. Tudo. Não são algumas coisas. Toda mentira, fingimento, invejas e críticas injustas, diz o texto. E ainda o versículo 11 deste capítulo 2 diz: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. Existem coisas que nos puxam facilmente. Como eu disse, se nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos atentos, somos sugados, somos levados naturalmente por conta da inclinação que temos como seres humanos que somos. O fato de nós pertencermos a Jesus não nos faz como anjos ou aqueles que, num sentido popular, com uma auréolazinha, um santo com asas, completamente vivendo longe, alienados do mundo. Não é isso que a palavra diz. Nós permanecemos nesse mundo, enfrentamos muitas lutas, por isso que nós enfrentamos as tribulações e sofremos, porque nós temos hoje uma libertação daquilo que nos prendia e não permitimos, a palavra não nos permite mais viver como antes vivíamos. Se mentíamos, não devemos mentir mais. Preste atenção, se tínhamos inveja, não tenhamos mais. Se antes eram momentos de fingimento e às vezes tentando ludibriar, agora não mais. Essas coisas precisam ser abolidas. Há uma necessidade de distanciamento daquilo que realmente corrói ou corrompe os valores. Então, o abandono de tudo aquilo que é mal, não de parte. Nós não temos pecados de estimação. Enfrentamos as adversidades sendo exemplo. Neste mesmo capítulo 2, versículo 18, você que está aí com a sua Bíblia aberta deve acompanhar, diz: vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e respeitem não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Difícil isso. No mundo onde às vezes as pessoas até
são ensinadas a reagir com a mesma moeda. A Bíblia, no Novo Testamento, nos ensina algo diferente. Nos ensina a agir com brandura, a termos uma ação completamente mais nobre, seguindo os exemplos do próprio Cristo que sofreu. Então, nós temos que ter um respeito profissional quando isso diz nos versículos 18 e até na sequência, se você depois puder acompanhar na leitura. São compromissos sociais que nós temos. Nós enfrentamos as adversidades, nós enfrentamos o sofrimento, assumindo os nossos compromissos sociais, sim, em família, inclusive. No capítulo 3, nos versículos de 1 a 7, trata ali do procedimento, da vida de casados, da vida familiar, da maneira como nós precisamos entender a vida em família, a vida conjugal. Nós temos que ter uma boa conduta, um fino trato. Porque a família também, na família nós temos esse compromisso com a sociedade. O casamento é um compromisso social. Sendo exemplo, nós também devemos observar nos versículos 3 a 22 desse mesmo capítulo 3, somos exemplos, ou devemos ser, Pedro nos alerta sobre isso, a sermos exemplo na bondade, a sermos exemplos buscando a paz, sermos pessoas do bem. Normalmente usa-se muito essa expressão, né? Fulano é do bem, fulano é do bem. Que bom. Sejamos nós, homens e mulheres do bem, homens de paz, homens com um coração bom, homens e mulheres que têm o amor, a bondade ou a amabilidade no trato. É o amor que estende a mão, é o amor que faz, não é só o amor que fala, não é só o amor que diz, é o amor que percebe a necessidade e ajuda. Então nós devemos fazer aquilo que é o bem, devemos fazer aquilo que é bom, devemos ser respeitosos e diferentes na educação. Tudo isso trata a palavra de Deus neste capítulo 3. Isso nos mostra como é que nós devemos reagir, como é que nós devemos enfrentar, não em tempos de sossego, não em tempos onde as coisas todas estão indo bem, mas na adversidade, no momento de sofrimento, porque os nossos olhos estão contemplando lá na frente. Nós devemos seguir o exemplo e a palavra de Deus nos mostra, nos fortalece, o Espírito de Deus nos fortalece a caminhar nessa direção. Deus sempre cumpre as suas promessas. O capítulo 4, do versículo 12 em diante. Aliás, eu gostaria de ler este versículo aqui nesta hora. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte dos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Deus sempre cumpre o que diz, cumprirá a sua promessa. Essa é a nossa esperança, de enfrentarmos todas as aflições, sofrimentos nesta terra, sem nos envergonharmos. Você não precisa ter vergonha de se posicionar. Quando algo é oferecido para você, algo que não está justo, não é correto, aos olhos da palavra de Deus, você se manter firme, se posicionar, ainda que você perca algo de valor, mas mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Deus não se esquecerá de você. Nós não podemos, em hipótese alguma, estarmos tímidos em relação àquilo que já recebemos do Senhor. A vida que nos é proposta, a vida que nos é entregue, não se corromperá. Creia nisso. Jesus Cristo sofreu, padeceu, mas está vivo. Nos preparou um lugar. Pedro nos mostra como nós devemos proceder em meio aos tempos difíceis, às aflições,
A igreja daquele tempo sofria, mas dava um testemunho firme. E eu incentivo você a continuar firme, sem esmorecer, porque aquilo que está proposto para você é grande, grande demais, para que o mundo possa entender que você já foi alcançado. Aquilo que é oferecido aqui, de uma maneira estranha, não permanece. O que o Senhor prometeu, Ele cumprirá. E aquilo que lhe der será tremendamente inigualável a qualquer outra situações ou situação que lhe apresentarem. Fique firme, amigo. Você faz parte, você que crê em Jesus, faz parte de uma nação diferente, de uma nação santa, comprada por bom preço, com o preço que foi pago na cruz, o sangue de Jesus que foi derramado ali. Você é da família do rei. E aquilo que o rei tem para você e para mim, nada se compara ao banquete que está preparado. Que Deus te abençoe. Nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor, teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Pois é, estamos chegando ao final. Passa rápido, né? Eu sinto falta de ter um tempo maior com você. É verdade, falo isso de coração. Por isso, eu sempre menciono ao final que você pode deixar uma mensagem, colocar aí o seu contato. Aliás, o meu número está à sua disposição para você enviar uma mensagem, um pedido de oração. Enfim, aquilo que você espera que nós possamos lhe ajudar. Eu tenho o maior prazer em poder conhecer você. As celebrações nossas, elas têm o apoio de igrejas, de irmãos, pessoas que têm nos ajudado, têm nos abençoado, não só com apoio nas orações, mas também de uma maneira bastante eficaz. São pessoas que compreendem, e aqui mesmo, já na nossa missão, no nosso trabalho, da Igreja Batista Conexão, nós temos pessoas que já têm a compreensão de devolução,
de entrega ao Senhor. Porque o que nós fazemos é para o avanço da mensagem cristã em cada lugar, a partir da Zona Sul, uma região tremendamente carente da mensagem do poder transformador do Evangelho. Se você deseja participar, também faça contato conosco. No mais, como diz o apóstolo Pedro, nós estamos falando sobre o apóstolo da esperança, ele diz no seu último versículo da primeira carta assim, que a paz de Cristo esteja com todos vocês que pertencem ao Senhor. Que Deus possa abençoar sua vida, sua semana, sua família, todos vocês. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus alcance todos vocês, hoje e sempre. Deus abençoe você.